Vamos lá, hein? Mais polêmica na área, né? Não é uma polêmicas vazias, mas é uma polêmica cheia. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, assistir o conteúdo até o fim para dar aquele like convicto, ou então o dislike com a certeza de que não gostou do vídeo. Aí no meio do caminho você comenta, compartilha o nosso conteúdo no seu grupo de WhatsApp. Porque tá na hora da gente falar de Daniel Alves, porém das críticas que o Daniel Alves vem recebendo e rebatendo. No início estava tudo bom, estava tudo lindo, com ele jogando bem, com o time rendendo de acordo com o que ele entregava, mas o São Paulo colocou um pezinho no freio. E aí começam a vir as análises críticas em cima do rendimento do Dani Alves. Será que de fato é melhor tê-lo no meio? Ou será que de fato é melhor tê-lo na lateral? O Daniel Alves, num primeiro momento, parecia adaptado a uma função central de armação. Lembrando, na Europa, ele chegou a jogar na linha de meio campo, mas aberto pelo lado direito. O problema é como o Daniel encarou essas críticas e o que ele usou como forma de contra-argumentar as críticas. E aí não vale só para o Daniel, mas vale para muitos jogadores, para muitos treinadores e inclusive para muitos torcedores que acham que a imprensa que nunca jogou bola, ou parte da imprensa que nunca jogou bola, não tem cacife ou não pode fazer uma análise crítica porque não tem a ferramenta do talento de ter jogado bola. Quando aí se confundem dois mundos, o mundo da análise, o mundo da teoria e o mundo da prática. Nem todo especialista em segurança pública, por exemplo, precisou ser policial, precisou ir para a porrada no dia a dia para conseguir fazer a leitura daquilo que precisa aplicar. Nem todo crítico de cinema, e tem muitos, muito bons, precisaram ser diretores de cinema para avaliarem cinema. Nem todo crítico de arte precisou ser artista. Nem todo crítico de música precisou ser músico. Nem todo técnico precisou ser jogador de futebol. Ou nem todo técnico precisou ter sido um craque, que aí é uma outra questão. O fato é, a ferramenta prática é diferente da ferramenta intelectual. As inteligências são diferentes. Tem aqueles que têm as duas. Acho, inclusive, que o Daniel Alves daria um ótimo comentarista. Mas nem todos os jogadores são bons analistas. Nem todos os jogadores viram bons comentaristas. Tem jogadores que viram ótimos comentaristas, mas são funções e ferramentas completamente diferentes, porque nem sempre estar inserido na realidade faz com que você consiga ter o senso crítico da análise daquela realidade onde você está. Então essa espécie de lugar de fala que o Daniel Alves coloca como forma de criar uma barreira, olha, só sabe quem está aqui, quem está fora ou quem nunca jogou não sabe, é uma falácia. Primeiro porque estar na situação não quer dizer saber analisá-la. E aí, indo para extremos, quando às vezes você está numa situação de abuso, por exemplo, nem sempre a mulher, a criança, o homem que está sofrendo o abuso moral, sexual, não importa, ele consegue ter o discernimento de entender o que ele está sofrendo. Precisa vir alguém de fora para fazer esse julgamento e alertá-lo. Olha, dentro dos critérios, o que você está sofrendo aqui é um abuso. Portanto, estar na situação ou viver a situação não necessariamente te dá as melhores ferramentas para fazer uma análise crítica. Essa função, às vezes, ela é melhor executada por alguém que está de fora. Você quer um outro exemplo, obviamente radical, mas para entender que prática e teoria são coisas diferentes, a prova disso muitas vezes está na justiça. A melhor pessoa para julgar um caso está fora do caso, porque para ver a situação como um todo, eu preciso estar fora dessa situação para ter um olhar minimamente isento. E é esse olhar minimamente isento que a imprensa procura ter. Todos conseguem? Não, mas é uma premissa básica de você tentar estar o máximo isolado possível da situação e aí conseguir fazer a leitura. É óbvio que ter jogado é ótimo, e você tem excelentes comentaristas. O Thierry Henry, que agora virou técnico, era um comentarista espetacular, e você tem outros vários exemplos. E você tem exemplos de grandes jogadores que não viraram grandes comentaristas. O Pelé, por exemplo, comentou a Copa de 94, e não era nada demais. O maior jogador de todos os tempos, o maior símbolo
do futebol, não conseguiu ser um cara que fazia grandes leituras do jogo, porque ele não tinha essa ferramenta ou não estudou para isso. Então só a bagagem prática muitas vezes é insuficiente para te dar uma bagagem de análise crítica. O Daniel Alves chega a falar que a maioria da imprensa nunca jogou futebol, então ela sempre gera desconforto dentro de um clube como está gerando aqui, no caso o São Paulo. Se eu jogo de lateral ou meia, eu estou aqui para ajudar o São Paulo. Sim, ele está ali para ajudar o São Paulo e isso é inegável. A maneira é, onde ele ajuda mais e melhor, é na lateral ou no meio? E aí vale o questionamento. Muitas vezes é o papel da imprensa tirar o jogador, o treinador, o gestor público ou o gestor privado que esteja envolvido com alguma coisa que interessa ao bem público. É importante tirar esse personagem da zona de conforto, para que ele responda aos questionamentos que são não do jornalista, mas dos torcedores. Quando o Daniel Alves é questionado, muitas vezes aquela pergunta é uma pergunta que está sendo feita na mesa de bar, que está sendo feita na reunião de família, que está sendo feita nas arquibancadas. Portanto, essa história de falar que a imprensa nunca jogou bola, ela não invalida nem diminui a análise. Eu conheço ótimos analistas que não sabem jogar ou que nunca jogaram profissionalmente. A ferramenta do jogar ajuda, mas ela precisa saber ser usada. Não adianta jogar e não estudar, não se preparar, não entender o que acontece no contexto de um jogo que não seja o lado prático, mas o lado das ideias. E como essas ideias são executadas, que é assim que quem está analisando um jogo precisa fazer. E óbvio que tem outras situações, né, de apuração, de leitura de uma situação que vai além do campo e bola. Então ter jogado pode ajudar, mas não obrigatoriamente. Mas não é a regra, jogou ou não jogou. Até porque, vale lembrar, muitos jogadores se chateiam com ex-jogadores quando recebem algum tipo de crítica, e aí eles, jogadores, usam o argumento: poxa, esse cara esteve lá, ele sabe como é, logo não deveria me julgar. Portanto, o resumo da ópera é: a crítica não pode vir nem de quem jogou, nem de quem não jogou. O jogador quer ficar na sua bolha de conforto e aí só olhar o lado bom, né, da mídia e da exposição. Lado esse, inclusive, que os ajudam a ter salários bem rechonchudos, porque boa parte do salário, ou a grande parte do salário desses caras, que é um salário alto, vem de direito de imagem. Portanto, boa parte dos ótimos salários vem por conta da imprensa e por conta das transmissões de TV, que em parte ajudam a sustentar o jogo. Então essa visão do quem jogou pode falar, quem não jogou não pode falar, é uma maneira baixa de usar um lugar de fala e se proteger contra argumentos que, na verdade, eles não têm como contra-argumentar, né? Porque, repito, você tem casos e casos. Você não pode partir de uma premissa como se ela fosse uma premissa básica. Só pode falar quem jogou. Lembrando, inclusive, que o Daniel Alves tem marca de roupa. Agora, até onde eu sei, ele nunca foi estilista, o que não o impede de se arriscar no mundo da moda. Outros jogadores também, por exemplo, têm restaurante, nunca precisaram ser chefe de cozinha. Porque, partindo dessa verdade que é limitante do Daniel Alves, as pessoas fazem pouquíssimas coisas na vida, né? E ninguém critica ninguém, porque ele, por exemplo, não pode criticar a imprensa, né? Já que ele não é jornalista. Fica esse questionamento. É isso, agradecendo todo mundo que ficou até aqui. Se inscreva no canal, toque na notificação e dê o like, dê o dislike com convicção. E o mais importante, volte sempre.